Como equalizar a voz em 2022? E aí, velho, como é que vocês estão? Tudo na paz? Se você não me conhece, meu nome é Arthur, produtor musical, engenheiro de mixagem, e hoje eu vou estar aqui ensinando você como equalizar o seu maravilhoso vocal aí na sua mixagem, a versão atualizada em 2022, e vai ter uma leve diferença no formato que a gente costuma fazer aqui no canal. Vocês podem até perceber, o pessoal que já acompanha a gente aqui, tá com um enquadramento ali, ó, diferente e tal, tá de ladinho, não tá ali, tá ligado? Ali de cima, o vocal, pá, porque a gente vai fazer um tutorial com React, sacou? Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer testar formatos novos, deixar o bagulho mais interativo, tá ligado? E se vocês gostarem, a gente vai fazer mais, não só esse formato de React para um tutorial, mas como para outras coisas também. Então, já deixa aqui nos comentários se vocês querem ver mais React no canal. Demorou? Deixa seu dedinho no like aí também para poder aumentar aqui nosso alcance, nosso bagulho, pra gente poder levar a sementinha do bem da produção musical, da mixagem e masterização para mais pessoas no mundo. Demorou? E vamos pro vídeo. Então, rapaziada, como eu falei, vai ser um tutorial misturado com React. E vai ser um React de um vídeo que a gente fez há 2 anos atrás, que tinha esse mesmo tema, como equalizar voz, passo a passo. Então a gente vai estar analisando o vídeo antigo nosso, tá ligado? Pra ver se, pô, a gente falou alguma besteira, se tem uma coisa que talvez a gente fizesse diferente hoje e passar essa visão aí pra vocês. Então vai ser uma versão atualizada de um vídeo muito bala que a gente fez há 2 anos atrás, tá ligado? Então, depois que você terminar de ver esse vídeo, se você quiser ver na íntegra mesmo, o vídeo que a gente tá reagindo aqui, a gente vai deixar o cardzinho pra você lá clicar e ver tudo bonitinho no final dele, beleza? Então, mas acompanha que tem muita coisa que a gente mudou assim, pá, desses 2 anos pra cá que a gente quer passar pra você. Então vamos lá, sem mais delongas. No começo do vídeo eu vou dar uma adiantada, tipo, uns 2 vezes, porque, enfim. Rapaziada, no vídeo de hoje, a gente vai te ensinar como equalizar a voz. E equalização de voz é uma coisa que tem muita confusão entre o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Mas como que a gente pode fazer isso? Como que você pode pegar um guia certinho e aplicar pra qualquer voz que você for equalizar, mixar e ter um resultado consistente e bem feito sempre. Então eu tentei trazer coisas que eu faço nas equalizações de voz que eu recebo e pontos de frequência e tudo mais que são praticamente comuns a qualquer voz que eu pego pra trabalhar. E como que você trata cada uma dessas regiões de forma individual. Sempre quando você for mixar uma voz, você vai se referenciar nelas e vai modificando de acordo com o contexto. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Reaper. Se não for o Reaper, não vai dar certo. Aí você vem aqui. É brincadeira, rapaziada. Se você não viu o tom humorístico que já tinha presente em mim há 2 anos atrás, é uma piada. Tô deixando avisado, é uma piada. Você pode fazer isso em qualquer DAW, tá bom? Pode ficar tranquilo. A gente vai criar nossas trilhas, que já estão criadas. E você vai basicamente botar qualquer equalizador de tipo gráfico que dê pra você poder ver as frequências bonitinhas aqui. Pode ser o nativo da sua DAW, pode ser o Fab Filter, pode ser qualquer um, que vai facilitar o seu trabalho, você vai ter um flow um pouco mais rápido. Eu vou botar aqui o Fab Filter, e aí vamos ver como é que é essa voz nesse beat, e ver o que a gente tem que fazer em cada paradinha. A morte olhou nos meus olhos e me abraçou, pois já sabia que no futuro tomaria tudo de mim. Cara, isso aqui é um bagulho interessante, porque nessa época eu tinha acabado de comprar esse Mac. Vocês podem reparar aqui, ó, nessa barra de espaço aqui, é bem cara de Mac. Eu tinha acabado de comprar ele, acho que tinha uns 2 meses, talvez, tá ligado? E tinha muita coisa, muito projeto meu que tinha ficado no meu outro computador, tava na nuvem. Aí era mó coisa, pra poder baixar, pra poder mostrar, não sei o quê. E aí esse era um dos poucos projetos que eu tinha no Mac, tá ligado? Que, tipo, naquela época eu tinha que poder fazer o vídeo no Mac. Porque eu também tenho um problema de enrolar pra poder fazer vídeo pra caramba e tal. Aí eu lembro que o usuário me deu uma deadline pra mim assim, Arthur, caralho, eu vou ir na sua casa, a gente vai gravar esse vídeo hoje e fé, e você vai usar o material que tem aí, velho. Aí eu usei esse aqui. Eu me arrependo um pouco de ter usado esse material? Me arrependo, porque eu acho que não sei se é a melhor música pra poder fazer esse tipo de vídeo. Mas tá aí, também foi um material da hora, tá ligado? Ela sabia, por isso que me olhou com simpatia, psicopatia, foi embora um dia. É o fim de uma história de um beco sem saída. Eu vi o mundo à frente desaparecer, yeah. Culpa minha, um gesto de... Caralho, eu já era engraçadão, velho, 2 anos atrás, quando o canal começou. Fala sério. Primeira coisa que a gente tem que fazer um disclaimer aqui é que essa dica não vai funcionar pra qualquer tipo de vocal mesmo. Por exemplo, quando você vai mixar backing vocal, geralmente a forma como você pensa backing vocal é diferente da forma como você mixa um vocal principal. E o segundo disclaimer é que, assim, tem várias etapas de equalização no vocal principal. A que a gente vai tratar aqui principalmente é a primeira equalização. Então é quando você recebe o material, você está começando a tratar aquela voz, e aí você já quer dar alguns ajustes, fazer algumas correções, acrescentar alguma coisinha aqui, outra ali. Então vai se tratar principalmente disso. Isso aqui que eu falei é muito verdade, continua sendo verdade, tá? Tipo, quando a gente tava falando nesse vídeo de equalização de voz, a gente tava se atendo principalmente à voz principal. Mas não quer dizer que as mesmas regiões de frequência que a gente mencionou aqui, etc, não valem também para backing vocal, para ad-lib, etc e tal. É só que a forma como você talvez pense isso seja complementar a equalização que você fez na voz principal, ou seja, levemente diferente. Por exemplo, num contexto geral, principalmente para vozes mais modernas, de trap, pop, R&B e tal, a gente tende a tirar ali o corpo, uma região ali próximo do corpo da voz, aquela região ali de 150, a gente vai até falar no vídeo daqui a pouquinho e tal, pra deixar a voz menos velada, etc. Talvez você não tire isso no backing vocal, porque talvez aquele backing vocal específico dê um peso a mais pra track, tá ligado? Então, a gente
te quis dizer mais ou menos isso nesse vídeo e se mantém até hoje. Embora os princípios sejam os mesmos, você tem que pensar sempre de uma maneira complementar em relação ao contexto da sua mixagem, principalmente entre as vozes em si, demorou? A primeira coisa que a gente sempre faz do vocal principal, a gente passa um filtro de passa alto, high pass filter. E para que a gente faz isso? A gente faz isso por dois motivos. Um é se em algum momento da gravação tiver captado algum barulho mais grave, tipo ou a pessoa acabou tocando no microfone sem querer, no pedestal sem querer, ou acabou tendo uma explosão de P e B que você não conseguiu conter ali. Tudo isso costuma estar nessa região entre no máximo 150 Hz para trás. 150 Hz já é um filtro bem agressivo. Então você já consegue eliminar boa parte dessas coisas com esse tipo de filtro. E o segundo motivo pelo qual você passa um filtro no vocal principal é para você abrir espaço para outros elementos que precisem dessa região de frequência entre 150 Hz para trás, no máximo 150 Hz, e para você dar headroom para elas, para não embolar as frequências, para você não conflitar a frequência de elementos diferentes na sua mixagem. Isso aí continua sendo verdade, então perfeito, tá ligado? Tipo, a gente costuma passar um filtro ali na região de 20 Hz até 100 e pouquinho Hz, no máximo ali até 150, dependendo da voz. No geral, tá? Nunca é uma regra isso, é sempre uma margem, tá ligado? Sempre pensa em margem, nunca pensa no valor exato. É exatamente 150 Hz. Não, tem margem, pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas no geral fica ali, tá ligado? E a gente tende a passar esse filtro justamente para esses motivos. Poder controlar um pouquinho algumas sujeiras de gravação, como esses P e Bs, que eles costumam ficar mais ali na região de grave, de sub da voz, ou para poder limpar algum outro ruído mais sub da sala, etc, etc, tá ligado? E principalmente para poder abrir espaço para outros elementos que ocupam aquela região ali na sua mixagem. O 808 ocupa essa região, o kick ocupa essa região, um synth bass ocupa essa região, um tom de bateria talvez também ocupasse uma parte dessa região. E aí, quanto mais frequências redundantes você tem nos elementos da sua mixagem, mais turva, mais embolada, mais confusa vai ficando sua mixagem e também mais difícil vai ser de você dar principalmente um volume mais alto para sua track, porque você está acumulando muita energia em formato de frequência e tal, naquela região de frequência específica, tá ligado? Então, são questões mais técnicas, mas fazem toda a diferença na sua mixagem. Ela sabia, por isso que me olhou com simpatia, psicopatia. Quando você sentir que está começando a tomar um pouco mais das frequências que constituem uma importância na sua voz, por exemplo, o corpo da sua voz, você começou a afetar ela com o filtro, separa, volta um pouquinho, e quando você perceber que você conseguiu limpar bem, mas não tirou partes importantes da sua voz, você deixa o filtro ali. É uma coisa meio de feeling, meio de ouvido, mas é receita de bolo. Você vai fazer. Isso se mantém em 2022, hein? Então, quando você chegar naquela região que você sente que perdeu uma informação mais importante da voz, o corpo dela, uma densidade a mais dela, aí você para, volta um pouquinho, ouve como é que tá, e aí seta ali o filtrinho certinho para aquela região de frequência específica, demorou? E 2022, tô analisando um vídeo meu aqui eu falando de receita de bolo. Eu sou anti-receita de bolo, como as coisas mudam, né? Vai dar certo. A morte olhou nos meus olhos e me abraçou, pois já sabia que no futuro tomaria. Uma outra coisa interessante também que a gente falou nesse vídeo aqui sobre o filtro, e eu acho legal comentar hoje em dia, é o seguinte: a gente recomenda nesse vídeo aqui que você use para esse primeiro filtro um filtro com 6 dB por oitava ali de slope, ou até 12 dB por oitava. E por quê? Porque a tendência é que quanto mais abrupto, quanto mais íngreme seja a curva ali do seu filtro, mais ela afete outras regiões de frequência que estão ali para frente do ponto de corte do seu filtro. Como assim? Então, tipo, você fez um filtro ali em 100 Hz. Quanto mais abrupto for essa curva do filtro, quanto mais quadradinha assim for essa curva do filtro, mais ela vai tender a afetar regiões de frequência acima de 100 Hz. Então, de 100 Hz para cima. Mais ela vai tender a zoar o balanço tonal das frequências de 100 Hz para cima. Então, no geral, um filtro ali de 6, 12 dB por oitava para um material tão delicado assim como uma voz, tem tanto harmônico e é tão delicada a relação desses harmônicos, é o mais interessante, para não zoar essas frequências que vêm ali após o ponto do corte, beleza? Outra coisa que também é importante lembrar quando você for aplicar esse filtro é o estilo que você está mixando. Por exemplo, trap, aquelas vozes Travis Scott, cheio de efeito e tudo mais, elas têm muito pouco grave, elas têm muito pouco corpo, fica uma coisa muito mais ali médio agudo, então às vezes você pode botar esse filtro até em, sei lá, 160 Hz que vai ficar tranquilo, ainda vai soar bem no contexto da mixagem. Perfeito, isso aqui você tem que ter também o contexto geral, não só do gênero que você está trabalhando. Às vezes é uma voz mais feminina, uma voz feminina muito aguda. Às vezes naturalmente não vai nem ter essa região de frequência ali de
160, 170, 180 Hz na voz, então não vai nem aparecer na hora da sua equalização, tá ligado? Então você pode fazer um filtro com mais segurança ali, depende do gênero, tá ligado? Se você for cantar, pô, se for pegar um gênero, sei lá, um soul, tá ligado? Que tem um pessoal com as vozes mais pesadas assim e tal, talvez, porra, não seja muito interessante você fazer um filtro tão lá pra frente ali nas frequências, tá ligado? Talvez seja mais interessante deixar ali em 100, 80 Hz, uma coisa assim. Então você tem que considerar o contexto pra poder fazer esse filtro da melhor forma possível. O segundo ponto importante de frequência pra gente poder ver numa voz é geralmente logo após esse filtro que a gente passou. E geralmente ele vai ficar entre 150 a 300 Hz. O que tem nessa região de 150 a 300 Hz? Se você estiver gravando sua voz no seu home studio e for um lugar que não tem muito tratamento acústico, tem no máximo umas espumas ou é liso mesmo, as paredes estão todas lisas, etc. Entre 150 e 300 Hz você vai ter muita força de grave das primeiras reflexões da sua sala. Então você cantou e aí a onda bateu na superfície da sua sala e voltou para o microfone. Ela vai reforçar alguma frequência entre essa região aí. Então, é um primeiro ponto que a gente procura é esse, das primeiras reflexões da sala. E quando sua voz ela tá meio abafada, ela tá meio fechada demais. Parece que ela tá muito abafada e não tem muita clareza. Tem alguma coisa embolando nela. Você procura a região que está embolando entre 150 e 300 Hz. Então, continua sendo verdade no dia de hoje. Porque esse vídeo é atemporal, esse vídeo é muito bom. A gente faz os bagulho aqui atemporal, tá ligado? A gente faz os bagulho aqui pra poder, porra, ser verdade pra sempre, o máximo de tempo possível. Então, não tem como ter outra resposta. Costuma ser bem verdadeiro isso hoje pra 2022 também. Principalmente, eu reforço detalhes, se você estiver gravando no home studio, as primeiras reflexões da salas mais pequenininhas e salas que têm esse formato de cubo, elas estão ali quando você vai gravar uma voz nessa região, de 150 até uns 300 Hz. Então tem que ter bastante cuidado com essa região, principalmente para quando você for retirar essa ressonância ou essa frequência que deixa a voz mais velada, não comprometer o corpo da sua voz, que é o que dá o peso dela, que dá até um ar mais tridimensional para sua voz dentro da música, beleza? A morte olhou nos meus olhos e me abraçou, pois já sabia que no futuro tomaria tudo de mim. Ela sabia, por isso que me olhou com simpatia. Psicopatia, for embora um dia. É o fim de uma história de um beco sem saída. Eu vi o mundo à frente de... A morte olhou nos meus olhos e me abraçou, pois já sabia que no futuro tomaria tudo de mim. Ó, aqui mais ou menos em 240 Hz, a gente achou uma frequência que está embolando um pouquinho a voz dele. É legal você botar aqui esse fator de qualidade, esse kill aqui, não muito fechado, nem muito abertão também. Deixar mais ou menos assim, um belzinho um pouquinho fechado, que a gente não quer tirar muita informação também, a gente quer ser um pouco mais cirúrgico nesse tipo de equalização. E aí você tira um monte para poder ver a dica mais genérica do mundo, né? Ah, não é legal você botar um bel muito fechado, nem muito aberto, mas aí como é que bota esse fator de qualidade, como é que ajusta ele, né? Tem duas coisas interessantes aqui nessa parte, que talvez hoje em dia eu não tivesse tirado exatamente essa região de frequência que eu botei, exatamente essa frequência que eu botei, por alguns motivos. Primeiro é o de audição mesmo, se eu ouvindo, eu tenho hoje monitores muito melhores do que eu tinha naquela época, tá ligado? Tipo, muito melhores mesmo. Então eu consigo ouvir coisas hoje que eu não ouvia naquela época e natural no processo de evolução de qualquer pessoa que esteja mixando, produzindo, etc e tal. Quanto melhor é seu setup, mais coisa você é capaz de fazer na teoria, tá ligado? Então, mais potencial de extrair uma boa qualidade você consegue. Ouvindo hoje, essa região de frequência, eu acho que ela deu mais corpo para a voz do Red, que é uma voz um pouco mais agudinha, tá ligado? Talvez ele seja um tenorzinho, não sei identificar essas coisas de ouvido, mas deu um corpo mais ali pra voz dele e não tava embolando tanto, tá ligado? Então talvez a gente tenha deixado a voz um pouco mais estridente de uma forma desnecessária, tirando exatamente essa região. Tem uma outra coisa que eu levo em consideração muito também hoje quando eu vou equalizar, é o tom da música e as notas que eu tô tirando. Pode parecer viagem, velho, pode parecer um bagulho meio esotérico assim, mas faz todo sentido. Se for parar pra poder analisar, notas musicais, elas têm uma correspondência de frequência, certo? Então, a nota Dó, 3 tem uma correspondente de frequência, sei lá o qual, mas tem, tá ligado? Então, se você parar pra poder pensar nisso, no tom da música e nos intervalos e nos graus do tom da música, você tem um pouco mais de diretriz para poder ser mais assertivo aonde que você vai estar tirando aquela frequência, tá ligado? Como assim? Véi, vamos fazer uma suposição aqui, eu não lembro de cabeça qual que é o tom dessa música, mas eu tirei aqui mais ou menos um Si, tá ligado? Aqueles 226 Hz era uma nota Si. Vamos supor que o Si fosse justamente a fundamental ali da minha música. E aí seria a fundamental também na voz do Red. Pô, eu estaria tirando
uma frequência numa nota que é fundamental, que é o que dá o tom ali do bagulho, tá ligado? Talvez uma frequência, um harmônico ali na frente, fosse uma terça, que não é um intervalo assim tão comprometedor nesse sentido aqui, talvez ela tivesse embolando, dando a percepção de embolar a voz quase que no mesmo tanto e fosse menos danosa em relação a essa relação do tom da música com a nota, frequência que você tá tirando, tá ligado? Então é uma coisa que eu. É uma minúcia muito, muito, muito específica, muito avançada, tá ligado? Você tem que manjar de teoria musical e etc e tal, mas eu sempre penso nisso. Desde um contexto individual, eu tô equalizando uma voz, até um contexto mais macro, assim, tipo, eu tô equalizando uma master, tá ligado? Então eu sempre penso isso, pô, será que não tem uma outra região de frequência que não seja um intervalo muito importante, ou não seja a fundamental ali do tom da minha música, que eu possa tirar aí também melhorar essa percepção que eu tô querendo atenuar ali na frequência da voz, alguma coisa do tipo, tá ligado? Então é uma dica extra que eu dou aí em 2022 pra vocês. E sobre o fator de qualidade, cara, leva essa dica do tom da música e da nota que você tá tirando ali mais ou menos em torno, e isso já vai ser um guia da hora pra você saber se você fecha mais o fator de qualidade, se abre mais ele, tá ligado? Mas no geral, tem que ter bastante cuidado assim com o fator de qualidade, porque você pode estar atrapalhando os harmônicos que definem o timbre da voz daquela pessoa, mais ali na frente da região que você está equalizando, sacou? Principalmente quando for um bel, assim. Então, seja o mais específico possível. Ser específico não quer dizer que o seu fator de qualidade tem que ser bem alto e a banda tem que ser bem estreita. Específico quer dizer que você tem que ser o mais certeiro possível no que você queira fazer, tá ligado? Independente se a banda tá mais larga ou tá mais estreita. A terceira região de frequência que é importante você verificar na sua voz é geralmente aquela região onde você vai encontrar um som de narina, um som de anasalamento na sua voz. Então, se o seu vocalista estiver cantando e puxar muito pro nariz e ficar meio fanho, o vocal ou alguma coisa do tipo, geralmente essa região entre 500 a 800 Hz, você vai procurar uma frequência ali e tirar um pouquinho, porque costuma ser uma frequência que se você tira muito, quem for ouvir vai sentir isso e vai achar a voz um pouco estranha. Então, esse voz estranha, parece que a voz ela tá morta, parece que a voz ela não tem presença, porque essa região de 500 e 800 Hz, ela também é muito importante quando parece que a voz não tá furando com uma densidade a mix, tá ligado? E aí costuma ter duas coisas nessa região também. Uma segunda reflexão, principalmente de sala pequena, assim, de home studio, e essa ressonância de cavidade nasal, tá ligado? Aqui do rosto do ser humano, sacou? Então é uma região que a gente tende a desgostar de várias coisas, mas se a gente acabar tirando demais, parece que a voz morreu, parece que a voz ela perdeu totalmente a presença dela, entendeu? Então é uma região legal tanto para você às vezes dar um boost e dar uma densidade maior para a voz, como para você ter cuidado quando você for tirar para não tirar demais, tá ligado? Tira fez uma certa diferença, né? Uma outra coisa também que o pessoal não costuma se atentar quando está equalizando voz é em relação a como a gente percebe frequências simultâneas quando a gente está equalizando. Então, como assim? Quando a gente, por exemplo, tira alguma frequência na região ali dos médio graves ou dos graves, quando a gente tira essa frequência, a gente diminui o ganho dessa frequência, psicoacusticamente a gente percebe que tem mais, a voz deu uma abrida, entre aspas, assim, no top end. Então, isso também continua valendo, tá ligado? Para 2022. Eu vejo muita gente, pô, eu quero dar um agudo na minha voz. Aí a pessoa, ela só soca agudo pra caramba. Ao invés de pensar assim, pô, eu vou tirar um pouco mais da região que tá talvez atrapalhando ali a nitidez da minha voz, que é uma região ali de médio, grave, de médio, etc e tal, bem nas regiões específicas assim, e só soca agudo. E isso pode acabar trazendo dois problemas. Você pode acabar tanto não limpando aquela região de frequência que precisa de uma limpeza maior para poder outros elementos se destacarem mais na mix, ou até porque realmente está deixando a voz mais feia. E você acaba, quando a gente dá um boost com o equalizador em alguma coisa, quando a gente aumenta alguma região de frequência do equalizador, a gente naturalmente tende a achar que aquilo está melhor, tá ligado? Porque o volume geral está mais alto. Mesmo que seja só numa região de frequência que a gente botou, o volume geral daquela track tá mais alto. E a gente tende a achar que tá melhor só porque tá mais alto, tá ligado? Então tem que ter muito cuidado com isso, tem que levar muito em consideração essa questão da psicoacústica. Essa balança, essa gangorrinha. Quando você tira de uma região é como se você tivesse mais ou menos acrescentando em outra e vice-versa. Outra região que é muito importante também pra gente poder equalizar uma voz é a região ali entre 800 até uns 2000 Hz, 2500 no máximo, dependendo da voz, que é uma região onde você consegue acrescentar presença na sua voz, você consegue deixar a sua voz mais destacada em relação aos outros elementos da sua mixagem.
Isso aqui eu faria só uma pequena correção hoje em 2022. Tipo, eu diria que, de fato, ali a região de presença dos médios em si, né, os médios propriamente ditos, está ali mais ou menos em 800. Só que eu definiria ali até 1.500, no máximo 1.600, 1.700 reais, tá ligado? Eu acho que dessa região aí de 1.500, 1.700 até 3.500 é uma região que a gente pode chamar de médio agudo, que é uma região, inclusive, que eu esqueci nesse vídeo, tá ligado? Então, de fato, além dessa presença a mais nessa região de 800 até 1.500, 1.600 Hz ali na média, ela também é uma região que pode ter algum problema ali na sua cavidade nasal, algum nasalzão meio feio. Então você pode tanto dar um boost ali para poder trazer mais esse furo da sua voz ali na mix, como para poder corrigir algum nasal que esteja meio estranho ali no cantor e tal. Então tem esse ponto que é importante a gente salientar. E os médio agudos em si, que a gente não mencionou nesse vídeo, eu diria que eles estão ali, né, de 1.700 até uns 3.500 Hz, de forma geral. E aí eles são uma região muito traiçoeira, porque é uma região que o ouvido detecta muito facilmente, porque por causa de uma coisa chamada curva de Flash-Manson, eu não sei falar direito, mas enfim, você pesquisa aí, você vai achar. E que diz basicamente que o nosso ouvido, ele percebe determinadas regiões de frequência de formas diferentes, tá ligado? Não é uma percepção linear, entendeu? E uma das regiões que ele é mais sensível é essa região ali de médio agudo. Então, isso é interessante porque é uma região que tende a furar mais o nosso ouvido de uma forma desagradável, que tende a ter, ali, principalmente na região de 2.700 até uns 3.500 Hz, um som meio de agudo digital, tá ligado? Que dá um craquelado muito estranho, assim, pra voz, mas também é uma região que, se sua voz precisa de mais corte, mais brilho, é uma primeira região de brilho pra você dar ali, tá ligado? Nessa região de 1.700 até uns 2.500 Hz. Então, é uma região bem traiçoeira de se trabalhar, é uma das regiões que eu vejo mais o pessoal errando na equalização de voz, tá ligado? Essa região aí dos médio agudos, então é importante ficar ligado. Próxima região que é muito importante da gente se ligar quando está mixando a voz é a região ali entre 5, 6 mil Hz, entre 4.500 a no máximo 6 mil Hz, dependendo da situação. Que é a região onde você dá aquela sensação de, não é só ela, mas é uma das principais, que você dá aquela abertura na voz, aquela abertura no top end, sem ficar aquela coisa muito, muito estridente, muito arranhada, muito seca. A psicopatia for embora um dia, é o fim de uma história de um beco sem saída. Enfim, é aquela região que isso continua sendo verdade também. É uma das regiões mais chave, assim, pra trabalhar numa mixagem, principalmente numa voz gravada de home studio, tá ligado? Geralmente o pessoal pensa, pô, eu quero deixar minha voz com mais brilho, mais cortante e tal. O pessoal já pensa ali em 10K, 8K, 9K. Mas às vezes essa região ela vai salientar melhor as consoantes ali da voz do artista e dá uma sensação de que a voz tem brilho sem ela ficar muito estridente, sem ela ficar muito enjoativa, tá ligado? Então é uma região bem chave pra vocês se ligarem no arsenal de vocês em 2022. Uma região massa para você equalizar sua voz é a região que fica ali entre 8.500 até uns 10 mil Hz. E é uma região que dá brilho na sua voz. Ela costuma dar esse brilho que o pessoal fala na voz. É um brilho diferente do que você consegue, é uma abertura de voz diferente do que você consegue aqui dessa região que a gente falou anteriormente, entre 4.500 e 6.000. Eu vi o mundo à frente desaparecer, yeah. Culpa minha, um gesto de maldade, enfim, eu fiz o fim e ainda... Isso aqui é engraçado, porque, tipo, a gente esqueceu também uma outra região de frequência importante aqui, que seria uma divisão ali entre 6.000, talvez 5.500, 6.000 até 7.500, no máximo ali 8 mil Hz, que é uma região onde tem bastante sibilância, bastante consoante S, P, T, sacas? Que é uma região que a gente costuma agir mais com uma equalização dinâmica, poder controlar essas consoantes que estão muito cuspidas assim, ou com um DS, uma ferramenta como um DS para poder controlar, né, essas consoantes mais cabulosas assim, quando a performance do artista. Então, além disso, eu não faria esse movimento que eu fiz, tá ligado? Eu acho que eu fiz esse movimento de uma forma mais educativa, assim, mas mesmo assim eu não faria no vídeo hoje em dia. Porque essa região de 8 a 10K é uma região que, de fato, ela caracteriza mais o brilho da voz como brilho da voz. Aquela região de 4.500 até uns 5.500, 6K no máximo, assim, dependendo da voz, é uma região que ela dá um brilho, mas ela, na verdade, mais salienta determinadas características de pronúncia da voz. E mais ar da garganta aqui, tá ligado? Não é necessariamente um brilho que você, caraca, esse bagulho tá bem agudo mesmo. Não, ela mais realça a consoante, ela mais realça a salivação que rola aqui, o ronquinho que rola aqui na garganta, tá ligado?
essa região de 8 a 10K, de fato, é um brilho, brilho mesmo que a voz recebe, tá ligado? Só que, principalmente em voz de home studio, como foi gravada essa voz do Red aí, no microfone mais em conta, é onde tem bastante ressonância aguda também, tá ligado? Então, repara que quando eu dei um boostzão aqui, ó, ela dá esse arranho. Repara como que ele ainda soube, como que dói o ouvido, tá ligado? Então, deixa a voz muito fadigante. Você tem que tomar muito cuidado para dar brilho nessa região, para não trazer fadiga para quem for ouvir, para não deixar a voz super plana, assim, sem corpo. Ela tá super brilhosa, mas tá cheia de problemas, cheia de ressonância, atrapalhando ali a pessoa que tá ouvindo e tá tirando o corpo da voz, etc, etc, tá ligado? Então, é uma região que eu não faria esse movimento no vídeo hoje em dia e tem que ter muito cuidado. Você pode trazer o brilho por ali, o brilho mais característico da voz em si, mas tem que ter cuidado para poder controlar essa ressonância, principalmente se você estiver gravando no home studio com equipamento mais baratinho. A gente ficar de olho como um efeito estético, assim, é a região conhecida como a região de ar da voz. Tem muita gente que considera a região de ar já a partir de 10 mil, a partir de 9 mil, até dependendo do caso, mas eu prefiro classificar só as regiões que estão ali acima de 15 mil para cima, geralmente 16 mil. Que é uma região que a gente não consegue nitidamente ouvir o efeito que ela traz, é mais uma questão de sensação. Ela dá uma sensação de que sua voz está cortando bem a sua mixagem, assim, ela tá como se você estivesse olhando assim para um plano e ela estivesse mais alta, em relação, verticalmente falando, em relação aos outros elementos da sua mix. Então é um efeito estético legal de você acrescentar na sua voz. Você tem que usar com cuidado, senão acaba ficando bem estranho. Isso aqui eu concordo 100%. Hoje em dia também, 100%. Para mim isso é super real. Eu diria que a região que de fato dá brilho, como eu falei, é aquela de 8 a 10K, e essa região de 10, 12K para cima é uma região que bota a sua voz num plano mais verticalizado. Pensa que a sua mix ela é um eixo, assim, né? Tem um eixo aqui é mais para direita, aqui é mais para esquerda, aqui é mais para cima, aqui é mais para baixo, tá ligado? Eu diria que esse boost ali na região de 10, 12K para cima, parece que sua voz ela vai subir nesse eixo aqui, entendeu? Parece que ela vai subindo assim, ó, no teu palco sonoro, na disposição dos elementos da sua mixagem. Não necessariamente ela vai dar uma impressão de que tá mais aguda a voz, tá ligado? Então isso é muito louco. E, novamente, usar com parcimônia pra caramba. É uma região que também vai ter muito ali hi-hat, hats de forma geral, né? Talvez um arzinho ali da caixa que seja preciso para poder cortar mais uma caixa, uma percussão. Então, é uma região também pra você tomar cuidado, não só sair dando bucha aí sem considerar as outras coisas. Essa aqui, no final das contas, Enfim, eu fiz o fim e ainda sou. então, essa, no final das contas, acabou sendo a equalização final do vídeo. Eu acho que no som em si eu fiz um pouquinho diferente, tá ligado? E é interessante também comentar esse desenho aqui. Eu não faria esse desenho de equalização hoje em dia nem num vídeo, tá ligado? Mas também é uma característica muito comum de voz de home studio. Como assim? Vou explicar um ponto para depois entender o outro. Uma voz de home studio, principalmente quando ela é mal gravada, ou quando ela é gravada de uma maneira não ótima, ela tende a ter muitos defeitos em termos de frequência. Só que esses defeitos eles costumam ser muito específicos. O que acontece? Você acaba ficando com uma curva de equalização que nem essa aqui, que eu chamo dentinho de vampiro. Parece uns dentinhos de vampiro aqui, de dinossaurinho. Ó. Cada região aqui, cada belzinho pequenininho ali específico. E qual que é a grande parada disso? Isso tende a tirar o timbre natural da voz. Repara aqui, ó, você está vendo essas montanhazinhas aqui, ó, e esses vales, essas montanhas, esses vales. Isso aqui chama harmônico. Isso aqui é o que caracteriza o timbre de uma voz humana. Você repara que exatamente nos harmônicos eu tô lá tirando, tá ligado? Ó, praticamente todos. Esse harmônico aqui, esse harmônico aqui, esse harmônico aqui, tá ligado? Aí tem um outro harmônicozinho que, beleza, que eu tô dando um boost que tá com um valezão ali, outro harmônico aqui que eu tô dando boost, beleza, legal. Mas, principalmente nessas regiões que dão peso, presença, etc. da voz, eu tô tirando os harmônicos que caracterizam isso, entendeu? Então, voz de home studio tende a ter essa característica de equalização vampirinho, mas é muito perigoso, tá ligado? Porque você pode acabar cagando todo o timbre natural da voz e deixando ela super esquisita, assim. Muito, muito, muito estranha mesmo. Principalmente quando você tá trabalhando com um artista externo, tipo, alguém pediu pra você mixar. Cara, isso aqui, esse tipo de equalização aqui, tende a ser a primeira coisa que o cara vai reparar, assim, tipo, você fez uma equalização dessa, muito provavelmente o artista vai falar, cara, o que você fez com a minha voz? Tá muito estranho, tá ligado? Por quê? Porque você matou o timbre natural dela, porque você matou os harmônicos dela, tá ligado? Então eu não faria esse tipo de desenho aqui. Eu tentaria ser um pouco mais aberto aqui nessas curvas de equalização. Tentaria talvez usar um shelf aqui para poder limpar essa região de médio grave de uma forma mais amena. E eu não daria principalmente esse bell aqui nessa parte aguda, tá ligado? Porque a voz acabou ficando bem sibilante e a voz acabou ficando muito sem peso.
Então eu não faria essa equalização hoje em dia não, tá ligado? Eu tentaria até retirar mais agudo ali pra voz ela ficar mais densa, pra voz ter um pouco mais de foco nessa região aqui de presença dos médios, tá ligado? Então fica a dica aí também. Também é uma região interessante da gente olhar, é dar um filtro de passa grave, digamos assim, nessa região entre 17 até 23 mil Hz, dependendo do caso. Também é uma dica bem legal, até hoje eu uso isso. Tem voz que vem muito estridente, porque o microfone é muito estridente, principalmente uns BM800 da vida assim. E aí eu passo um filtro com um slope bem leve para poder controlar como se fosse quase um shelf ali, limpando um pouquinho os agudos. E mesmo que venha tudo certinho, mesmo que tenha sido bem gravado, os agudos estejam legais e tal, de forma geral, eu acho massa passar ali um filtro em 22, 21K, até em 20K, porque parece que a voz ela ganha um foco a mais, saca? Você tá tirando frequência desnecessária ali, você tá ganhando head, você tá ganhando um monte de coisa interessante, então eu ainda faço isso hoje 100%. Qual a conclusão que eu tiro desse vídeo? Primeira conclusão, eu fico muito feliz comigo mesmo, porque todos os vídeos aqui do canal a gente tende a pesquisar o máximo possível antes de ir lá e gravar e falar alguma coisa, porque pelo menos eu tenho essa preocupação, cara, minha moral tem jogo, então se eu estiver falando merda, caraca, vai ser ruim pra mim. Então muita das coisas que eu fiz aqui eu ainda faço hoje e ainda faria hoje tranquilamente, assim, tá ligado? Segunda coisa, as coisas que eu não faria são coisas que talvez o material não permitisse, né? Talvez eu hoje com uma porrada de material disponível que eu poder escolher para fazer um vídeo, fique muito mais fácil trazer e passar um entendimento melhor do que eu estava falando do que naquela época, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu só tinha poucos materiais ali, tava com a pressão de gravar o vídeo logo, então foi aquilo mesmo. E terceiro lugar, se você chegou até aqui e você tá caindo de paraquedas ou você já acompanhou nosso canal, tá ligado? E tá querendo, pô, agora eu sei como equalizar uma voz em 2022, mas você não sabe como comprimir a voz, você não consegue deixar a sua voz daquele naipão, que seu artista favorito chega e você não, que seus pais ficam com vergonha de você, porque você parece que é um amador, e aí eles, pô, sua voz tá uma bosta, cara. Se você não quer mais sentir essa sensação, a gente tem um treinamento, que é de mixagem e masterização, chamado Home Studio Pro. O link vai estar na descrição, você pode ir lá, adquirir sua vaga, tem bônus exclusivos super bala, tá ligado? Você vai usar multitrack de artista famoso pra poder treinar, tem lá multitrack do Rafa Moreira, multitrack lá do K-Black, um monte de gente pica pra você ir treinando suas mixagens. Curso mais bala de mixagem você vai ver. Então não perde tempo não, se não é aluno, vai lá na inscrição, faz sua inscrição lá, demorou? No mais, tamo junto. Me fala aí o que vocês acharam desse formato de auto-react. Se vocês querem ver mais reacts ou auto-reacts aí no canal, demorou? Até a próxima.